Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. E hoje nós leremos aqui no livro de Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Mas antes eu quero incentivar você, que ainda não está inscrito aqui no canal, a inscrever-se. Lembrando que este canal é o canal que mais incentiva você a ler a Bíblia. Você tem nas playlists aqui disponíveis muitas outras versões, além desta Almeida Revista e Corrigida que nós estamos lendo. Você encontrará ali NVI, King James, NAA, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e assim por diante, e outras versões que nós já lemos. Participe conosco, se inscreva, participe, e vamos juntos lendo a Bíblia em 100 dias. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou do seu de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que, se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, do que parece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, o qual, a salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado de Deus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi concedido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, e que o que ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro,
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observam. Sujeitai-vos, pois, toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livre, não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da concupiscência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo-a sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga injustamente, levando ele mesmo em seu coração os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas esgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite dela não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura da veste, mas o homem coberto no coração da incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso mediante Deus, porque assim
se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fracos, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizeis, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal? Se fordes zeloso do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre separados para responder com mansidão, temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento de Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, e que fazendo do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levantar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, aos quais em outro tempo foram rebeldes quando a longevidade de Deus, esperando nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, o qual pouco, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices abomináveis, idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas viessem segundo Deus em espírito. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um ministre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus há, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova
que venha sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócio alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes aos evangelhos de Deus? E se o justo apenas se salva, onde passará o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe a sua alma como o fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoestando eu, que sou também presbítero como eles, de testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou da a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. O meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os quais, ao que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a paciência e a ciência, e a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade, o amor, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, na verdade, vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei
de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele nos recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida segundo a voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme palavra dos profetas, a qual também fazeis em estar atentos, como a luz que alumia o lugar escuro, até o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, perdições, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tendo não será tardia a sentença de sua perdição, não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, pelo que vivia e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maior em força, poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemando diante de Deus, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos nódoas. São eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, errando, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvem levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções daquele que se estavam afastando dos que andam no erro,
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor, saúde de Jesus Cristo, forem outra vez foram envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Segundo Epístola de Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, e foi tirado das águas, do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, e então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a tendes por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardentos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando-vos, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas vós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tende por salvação e longanimidade no Senhor, como também no nosso amado irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em toda a sua epístola, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente outra escritura para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, se de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descansai na vossa firmeza, antes crescer a graça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, te dou graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos, Senhor, aprendermos mais de Ti através da Tua santa e poderosa palavra. Abençoa os teus filhos, a tua igreja, onde quer que ela esteja. Cada um destes, ó Pai, que dedicam-se a aprender mais da tua santa e poderosa palavra. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe abundantemente.